A história que vou te contar aconteceu em uma cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, na década de 1970. Uma jovem enfermeira chamada Donna recebeu de sua mãe uma boneca de pano como presente de aniversário. A boneca, de aparência antiga, foi batizada de Annabelle. Donna e sua colega de quarto, Andy, não demoraram a perceber que algo estava errado com o brinquedo. A boneca parecia mudar de posição sozinha. De início, elas a encontravam em lugares diferentes da casa, sentada de um jeito que elas não a tinham deixado. Pensando que era uma brincadeira de alguma amiga, elas não deram muita importância, mas o fenômeno se intensificou. A boneca começou a ser encontrada em cômodos diferentes, com as pernas cruzadas ou braços levantados. Certo dia, Donna encontrou um pequeno pergaminho ao lado da boneca, com uma mensagem escrita à mão: "Ajude-me". A caligrafia não era de nenhuma das duas garotas, nem de seus amigos. O medo começou a tomar conta da casa. As mensagens se tornaram mais frequentes, e não demorou para que as garotas começassem a encontrar escritos macabros. "Sinto sua falta. Seu sangue será meu". O ponto de virada foi quando um amigo das garotas, Lou, visitou a casa e foi atacado. Lou relatou que, enquanto dormia, acordou com um frio súbito e viu a Annabelle sentada sobre o seu peito, tentando sufocá-lo. Na manhã seguinte, ao inspecionar o local, ele descobriu arranhões profundos e misteriosos em seu corpo, como se garras tivessem o marcado. Assustadas, as garotas procuraram a ajuda de um padre. Ele, ao ouvir o relato, convocou o famoso casal de demonologistas, Ed e Lorraine Warren. Ao investigar o local, os Warren afirmaram que a boneca não estava possuída por um espírito, mas sim por uma entidade demoníaca que se apegou ao objeto para influenciar e manipular as pessoas ao seu redor. A entidade, de acordo com os demonologistas, criou a ilusão de um espírito de uma menina morta chamada Annabelle para ganhar a confiança das jovens e em seguida tomar posse da alma de uma delas. O caso foi tão sério que os Warren realizaram um exorcismo na casa para purificá-la. Eles então levaram a boneca consigo e a trancaram em uma caixa de vidro especial em seu museu de ocultismo, onde permanece até hoje. A boneca sombria se tornou um dos casos mais famosos do casal Warren e inspiração para diversos filmes de terror. A história serve como um alerta para a crença de que nem tudo que é aparentemente inofensivo realmente o é. A história que vou te contar aconteceu em 1989, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, e envolve a família Perron. O casal Jorge e Caroline Perron se mudou para uma fazenda de 14 cômodos, uma casa que eles sonhavam em ter, para viver com suas 5 filhas. O que eles não sabiam é que a propriedade tinha um passado sombrio. Nos primeiros dias, a família percebeu coisas estranhas. Cheiros fortes de terra úmida e putrefação surgiam do nada. Móveis pareciam se mover sozinhos, e vozes sussurravam no escuro. As filhas, em especial a mais nova, começaram a relatar que viam e conversavam com amigos invisíveis. O pai, Roger, a princípio, ria e achava que era a imaginação das crianças. Mas a situação se tornou assustadora quando uma das filhas, Christine, começou a ser atormentada por uma aparição. A entidade se manifestava como uma mulher mais velha, com o pescoço quebrado e pendurado para o lado, que a amaldiçoava e prometia que a mataria. Aos poucos, as outras filhas também começaram a ser atormentadas por diferentes espíritos,
cada um com sua própria história trágica. O casal desesperado procurou por ajuda. Foi então que Ed e Lorraine Warren, os mesmos demonologistas que investigaram o caso da boneca Annabelle, foram chamados para examinar a casa. O casal Warren descobriu que a fazenda era assombrada por diversos espíritos, e o mais poderoso deles era de uma mulher chamada Bathsheba Sherman, que viveu no século XIX e foi acusada de bruxaria. De acordo com a lenda, Bathsheba sacrificou seu filho ao diabo e se enforcou em uma árvore no terreno da fazenda, amaldiçoando quem quer que tomasse posse daquelas terras. A presença dela na casa era tão forte que chegou a possuir a mãe da família, Carolyn. As filhas, Roger e até os Warren, presenciaram o corpo de Carolyn flutuar na cama. O caso foi solucionado com uma complexa sessão de exorcismo. Ed e Lorraine Warren conseguiram expulsar as entidades, mas a família Perron, traumatizada, nunca mais se sentiu à vontade na casa e se mudou logo em seguida. A história da família Perron se tornou um dos casos mais famosos de entidade paranormal já registrados e inspirou o filme Invocação do Mal. A história que vou te contar aconteceu no interior do Brasil, em uma pequena cidade no estado de Minas Gerais. Uma família, os Dória, era conhecida por sua tranquilidade e dedicação à lavoura. No entanto, uma série de eventos inexplicáveis transformou suas vidas em um verdadeiro pesadelo. Tudo começou quando o patriarca da família, José Dória, encontrou um misterioso artefato enterrado em suas terras. Era uma pequena caixa de madeira escura, com inscrições que pareciam ser de uma língua antiga e desconhecida. José, curioso, a levou para casa e a colocou em uma prateleira, sem dar muita importância ao objeto. Naquela mesma noite, a família começou a ouvir sons estranhos, vindos da cozinha. Batida nas panelas, sussurros no escuro e o som de passos leves que pareciam pertencer a uma criança. A princípio, eles pensaram que era o vento ou a casa se assentando, mas os sons se tornaram mais frequentes e mais altos. Pouco tempo depois, o filho mais novo de José, Pedrinho, começou a apresentar um comportamento estranho. Ele falava sozinho, com uma voz que não era a dele, e passava horas encarando a caixa de madeira. Ele dizia que a voz do artefato o estava ensinando a desenhar e a escrever em uma língua que ninguém na família conhecia. Os pais, preocupados, levaram o menino ao médico, que não encontrou nenhuma explicação para o que estava acontecendo. A caixa parecia irradiar uma energia maligna. O cachorro da família, um animal manso e brincalhão, passou a rosnar e latir furiosamente sempre que se aproximava do objeto. As galinhas no quintal amanheciam mortas, com marcas que pareciam ter sido feitas por garras. A situação piorou drasticamente quando a filha mais velha, Ana, começou a ter pesadelos terríveis. Ela acordava gritando e chorando, dizendo que havia uma figura escura no pé de sua cama. Uma sombra que a observava e ria, com uma voz fria e assustadora. Um dia, a família encontrou a parede do quarto de Pedrinho coberta de desenhos estranhos, idênticos aos que estavam na caixa. Desesperado, José procurou ajuda em todos os lugares, de padres a médiuns, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Um amigo de um povoado vizinho o aconselhou a se livrar da caixa, acreditando que o artefato era a causa de todo o sofrimento da família. José enterrou a caixa de novo, no mesmo lugar onde a encontrou. Os eventos estranhos pararam.
os sonhos cessaram. O comportamento de Pedrinho voltou ao normal e Ana não teve mais pesadelos. A família Dória finalmente pôde voltar a viver em paz. Até hoje a caixa continua enterrada na propriedade. Ninguém tem a coragem de desenterrá-la. E a família Dória se recusa a vender as terras, por medo que o artefato seja encontrado por outra pessoa. A história deles serve de aviso na região. Há mistérios que é melhor deixar enterrados, e nem toda descoberta traz consigo uma bênção. Esta história de terror é um dos mistérios mais famosos e arrepiantes de Curitiba, no Paraná. A lenda do corredor assombrado de Sítio Cercado é um mistério que assombra a cidade desde a década de 1980, e muitos moradores do bairro juram que já se depararam com ela. A lenda tem origem a um trágico e real acidente. Dizem que em um edifício residencial antigo, um homem que trabalhava como zelador enlouqueceu e assassinou toda a sua família. Ele teria matado a esposa e seus 2 filhos e depois se suicidado no mesmo local. O que se seguiu foi uma série de relatos aterrorizantes. Nos anos que se seguiram, moradores do edifício que precisavam usar o corredor para acessar seus apartamentos afirmavam ter visto uma figura de homem com roupas sujas vagando pelos corredores. Ele parecia estar procurando por algo. O relato mais assustador veio de um grupo de jovens que, por curiosidade, resolveu entrar no prédio. Eles contaram que, ao entrar, sentiram um frio súbito e ouviram um som de passos, mas não havia ninguém lá. O que mais os assustou foi quando eles se depararam com um espelho no corredor e viram o reflexo de um homem atrás deles. Quando eles se viraram, não havia ninguém. A lenda se tornou um aviso para os moradores da região que evitam o corredor. Alguns dizem que os gritos e os lamentos da família ainda podem ser ouvidos nas noites de vento e que o zelador está condenado a vagar para sempre, procurando por suas vítimas. Esta história de terror é um dos mistérios mais famosos e arrepiantes de Belo Horizonte, Minas Gerais. A lenda da mulher de branco da Rua 9 é um mistério que assombra a cidade desde a década de 1950. E muitos moradores de bairros mais antigos, como o bairro Floresta, juram que já se depararam com ela. A lenda tem origem em um trágico e real acidente de carro. Dizem que uma jovem e bela noiva, no dia de seu casamento, estava voltando para a casa de carro com a sua família, mas ao passar pela Rua 9, o carro bateu em uma árvore. A noiva, que estava no banco de trás, não resistiu e morreu na hora, ainda vestindo seu lindo vestido branco. O que se seguiu foi uma série de relatos aterrorizantes. Nos anos que se seguiram, motoristas que passavam pela Rua 9 em noites escuras e chuvosas afirmavam ter visto uma mulher com um vestido de noiva branco parada na beira da estrada. Ela parecia estar pedindo uma carona. O relato mais assustador veio de um taxista que, ao ver a mulher, resolveu parar. A mulher entrou no carro e pediu para ir para um endereço. O motorista, intrigado, começou a conversar com ela, mas a mulher respondia apenas com sussurros. Ao chegar ao endereço, o taxista se virou para receber o pagamento, mas o banco traseiro estava vazio. Ele saiu do carro e tocou a campainha da casa. Um senhor idoso atendeu à porta e, ao ouvir a história, revelou ao motorista que a casa era o endereço da jovem que morreu num acidente e que ela havia morrido no dia de seu casamento. A lenda se tornou um aviso para os motoristas da região
que evitam a Rua Nova em noites chuvosas. Alguns dizem que os gritos e os lamentos da noiva ainda podem ser ouvidos nas noites de vento, e que ela estava condenada a vagar para sempre em busca de uma carona para casa.